Amado Padre Pedro Nogueira, nosso pároco, Padre Raifran, nosso vigário, Senhor Itamar, dono dessa propriedade, que cede essa capela para os devotos de Nossa Senhora da Abadia realizar a sua expressão de fé. É muito bonito chegar aqui e encontrar vocês rezando o Santo Terço diante do Santíssimo exposto. E depois o sacerdote dar a bênção do Santíssimo, criando essa atmosfera espiritual para que a gente possa celebrar bem a Santa Missa. A Santa Missa é o ato mais importante dos seres humanos na face da terra. Nada é mais importante do que uma missa. E na celebração deste 8º dia, desta novena, em honra à Senhora da Abadia, padroeira de tantas comunidades que a invocam como mãe e protetora. É também dia de Santa Dulce dos Pobres, chamada também de Anjo da Bahia, exemplo luminoso de caridade cristã no Brasil. Santa Dulce dos Pobres é um ícone para nós. A sua obra, que ainda continua, representa o rosto sofredor de Cristo na igreja, que acolhe os moribundos, os sofredores. Essa mulher tinha tudo para ser uma deputada, uma prefeita, uma advogada, uma médica, para ser tantas coisas nesse mundo, mas ela escolheu a pobreza, a castidade e a obediência. Criou uma obra social invejável, como a de São Padre Pio em Peltrautina, aquele hospital que São Padre Pio criou ali para atender os refugiados e os sofridos da guerra, se tornou hoje o maior centro médico da Itália, onde se desenvolve os experimentos científicos mais relevantes em busca da melhor cura dos doentes. Médicos do mundo inteiro se revezam ali, ajudando voluntariamente o Hospital de São Padre Pio. De Santa Dulce também não é diferente. Muita gente que vai ali para ajudar. É uma obra magnífica que acolhe os pobres e os sofredores. Por que isso? Porque teve uma humildade como baldrame. Santa Dulce era extremamente humilde. Ela conta, certa vez, saiu com seu embornal pedindo as ajudas às pessoas e entrou num bar onde estava um homem muito rico, já um pouco afoito na bebida, e quando ela estende a mão pedindo uma esmola para os seus pobres, seus doentes, então ele cospe no rosto da santa e abusa dela. E ela, com toda a humildade, pegou o seu lencinho, limpou o catarro que ele jogou no rosto dela e disse: esse é para mim e eu acolho com muita alegria, mas agora dê-me a esmola para os meus pobres. E o homem se converteu. Deus tocou o coração dele. Os santos são essas pessoas que têm comportamento que para nós são comportamentos esquisitos, mas para Deus não. O comportamento dos santos é exatamente aquilo que Deus quer de nós. Por que os santos viveram essas entregas tão radicais? Porque um santo pensa na transitoriedade da vida todo dia. Todo dia ele olha para o mundo e diz: nada é nosso. Tudo passa, omnia é transeunte, tudo isso passa. E qual o sentido da vida? O amor. O amor a Deus, o amor aos pobres, o amor aos sofridos. E Santa Dulce é este exemplo luminoso de caridade cristã na nossa pátria, no nosso Brasil.
Hoje, unidos ao povo desta capela, todos que estão aqui, da paróquia Cristo Rei, elevamos nossas orações a Deus, pedindo que nos conceda pela intercessão da Santíssima Mãe de Deus e nossa, e de Santa Dulce dos pobres, a graça de vivermos uma fé que traduz em amor concreto aos irmãos. A primeira leitura que ouvimos nos apresenta o final da vida de Moisés. Coisa impressionante. Servo fiel que guiou o povo até as portas da terra prometida. Deus fez tudo na vida de Moisés. Como esse homem sofreu. Mas quando foi chegando próximo à terra prometida, Deus o subtraiu para que Josué ocupasse o seu lugar e conquistasse a terra prometida. Ele chegou a ver a terra prometida, de longe, do alto, mas não entra. E com isso ele ensina para nós que a missão muitas vezes é preparar o caminho para outros. Eu lembro quando minha mãe preparava a mim e meu irmão, meninos, para a morte dela, ela dizia uma coisa que eu nunca esqueci. Ela dizia: meus filhos, ninguém é absolutamente necessário nesse mundo. A mãe de vocês vai morrer, vocês não vão atrapalhar seu pai casar de novo, vocês vão sofrer como órfãos, mas se vocês guardar o que eu ensino para vocês, vocês vão sair lá do outro lado. E de fato, os 3 filhos, graças a Deus, estamos prosperando até hoje, graças ao ensinamento. Ninguém é absolutamente necessário. Se eu morrer hoje, amanhã os padres já começam a fazer as tratativas para ver quem vai coordenar a diocese até o Papa mandar outro bispo. Se o Santo Padre, o Papa Leão, tropeçar numa escada lá do Vaticano, cair, bater a cabeça e morrer, os cardeais logo já vão estar organizando para escolher o seu sucessor. Ninguém é absolutamente necessário neste mundo. Todos nós somos contingentes. Absolutamente necessário só Deus. E tudo que nós fazemos, a gente não faz tudo. Um padre nunca dá conta de fazer tudo numa paróquia, nem o bispo na diocese, nem a mãe de família em casa, nem um fazendeiro na sua fazenda. A gente sempre tem coisas para fazer. E a gente vai morrer e deixar essas coisas para que outros possam realizar. Assim como Nossa Senhora, que preparou o caminho para Jesus, e como Santa Dulce, que abriu caminhos de misericórdia para gerações futuras, nós também devemos escutar a sabedoria que vem do alto, porque Deus está preparando todos nós para o momento da nossa volta para Ele. Deus prepara. A gente que às vezes não quer escutar e por causa do orgulho a gente fica cozinhando, a vida. Moisés contemplou de longe a terra prometida. Maria, ao contrário, contemplou Deus feito homem em seus braços. São Bernardo de Claraval, no sermão sobre a Virgem Maria, diz: Maria nunca é demais falar dela, porque por ela veio a nós o autor da vida. Moisés anteviu Maria, que geraria o Cristo. Moisés, de certa forma, tinha no coração essa latência do Espírito Santo que o impulsionava a contemplar de maneira nebulosa o Messias, o escolhido do Pai para a salvação da humanidade. Ele anteviu, mas foi Nossa Senhora que gerou Jesus. O título abadia remete à vida monástica, à casa de Deus, ao lugar de refúgio espiritual. Sob esse título, Maria é para nós um abrigo seguro, guardando-nos dos perigos e conduzindo-nos ao encontro com Jesus. Quem está sob o manto de Nossa Senhora nunca se perde,
essa é uma verdade. Quem tem Nossa Senhora não se perde. A nossa igreja, ela tem muitas tensões, ideologias, muita coisa, mas a Igreja Católica não se divide, porque ela tem uma mãe que cuida, uma mãe que guarda os pintainhos debaixo das asas, debaixo do seu manto. Outro dia eu conversava com um pastor protestante e nem ele mesmo entendia por que os protestantes se dividem. Cada dia tem 2, 3, 4 igrejas sendo formadas em Formosa. Eu disse para ele, porque vocês não têm mãe para cuidar de vocês, então vocês viraram filhotes de perdizes, cada um para um lado, e vai esparramando, né? Quem tem a mãe não se perde, porque a mãe cuida. O pai, eu lembro quando minha mãe morreu, meu pai logo distribuiu os filhos, com a avó, para outra cunhada, para cuidar, porque ele também não tinha condição de cuidar. Mãe não faz isso. Mãe vai morar debaixo da ponte, pedir esmola para tratar dos filhos, mas não larga os filhos. A mãe é assim, Nossa Senhora é assim conosco. Nossa Senhora não nos larga. Nem aqueles protestantes católicos que deixou a igreja católica, que está lá na igreja protestante, Nossa Senhora está cuidando. O lugar deles na igreja nunca foi ocupado. Um dia volta, como está voltando tantos e tantas agora que estavam nessas outras igrejas, estão procurando a igreja católica de volta. O salmo que nós cantamos, nessa voz suave da irmã Bianca, bendito seja o Senhor Deus que me escutou, é um salmo que lembra Nossa Senhora. Nossa Senhora intercede para que a nossa oração suba a Deus como um perfume agradável. Santa Dulce dos pobres, diante de tantas necessidades, tinha confiança absoluta de que Deus a escutava, mesmo quando não havia os recursos. Quando acabava tudo, ela saía, igual os vicentinos, que às vezes o dispensário dos pobres está pouco, né? Nós daí vamos fazer uma campanhazinha no dia de Corpus Christi, vamos pedir uma ajudinha de última hora, e nós pedimos e o dispensário foi abastecido. Não foi assim, Joaquim? O dispensário foi abastecido. Porque quando os que cuidam dos pobres pedem, sempre aparece gente para ajudar. Eu fico impressionado. As pessoas que vêm de longe trazer as coisas para o abrigo, trazer para os nossos pobres. É muito bonito isso. No Evangelho, Jesus nos mostra a importância da correção fraterna e da comunhão na oração. Nós falávamos isso agora há pouco, né, Padre Pedro, trocando ideias sobre isso, sobre a correção fraterna, que às vezes a gente tem que fazer entre nós. Não é fácil a gente ser corrigido? Não é fácil. A gente tem que ser educado para isso. Tem gente que não aceita. Outro dia mesmo, num desses inventários complicados de Formosa, tem inventários aí que já tem décadas e décadas. Por que não resolve? Porque ninguém aceita a correção. Está errado, está bicudo, está ali defendendo o seu orgulho e não aceita a correção dos outros. A correção fraterna é muito importante. O esposo que aceita a esposa corrigi-lo fraternalmente. A mulher que aceita o marido fazer a correção. Eu conheço casais que trabalham assim. Todo mês faz a correção fraterna em casa, com os filhos, um com o outro, corrigindo, aceitando as admoestações, porque nós temos uma área cega em nós, que Deus vê, os outros veem, a gente não enxerga. São aqueles defeitos, aqueles vícios, aqueles cestos que a gente vai criando, que a gente não enxerga. É uma área cega. Então precisa que alguém de fora mostre, olha, você está pirraçando, você está orgulhoso, você está apegado. Você nem percebia, mas está. Você está na área cega. Precisa de alguém de fora te fazer ver as suas misérias. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, Ele está presente. Por isso uma correção fraterna, precedida de uma boa oração, ajuda muito. Nossa Senhora é mãe da unidade.
E Santa Dulce é testemunho de reconciliação concreta através da caridade. Esta santa, ela nasceu em 1914 e morreu em 1992. Viveu o Evangelho servindo os abandonados, doentes e necessitados. Inspirava-se na frase de São Francisco: é dando que se recebe. Esse é um axioma de São Francisco que hoje em dia é aplicado na política brasileira, né? É dando que se recebe. Infelizmente, essas barganhas dentro da política é muito triste. Não é o ideal de São Francisco. São Francisco diz: quem doa, quem ajuda, recebe. E Santa Dulce se contentava com as graças de Deus. Sua vida é um comentário vivo à parábola do bom samaritano, que inclinou-se diante do ferido. Essa é a imagem de Santa Dulce dos pobres. Santo Ambrósio de Milão, que foi o mestre de Santo Agostinho no século IV e V, ensina: não é do teu que dás ao pobre, tu lhes restituís o que é dele. Quando nós damos uma esmola a um pobre, nós não estamos dando de nós, é direito do pobre. Se ele está passando fome, porque a algum lugar está sobrando a comida, talvez é no nosso prato. A terra e os bens são de todos, e não somente daqueles que dominam tudo. Santa Dulce, movida por essa lógica evangélica, via os pobres como donos do pouco que ela tinha. Santa Teresa de Calcutá, que é outra santa impressionante, ontem no caminho do Muquem, partilhava com o Padre Pedro, o Padre Joaci e a Cláudia, a consagrada leiga nossa. Ela dava o testemunho da experiência dela de uma semana com as Filhas da Caridade, as irmãs fundadas por Santa Teresa de Calcutá. Ali vive a pobreza dura. E elas são ricas de alegria. Doa a vida pelos pobres, educa os pobres, não é aquela coisa de ficar passando a mão na cabeça dos pobres, não. É educando, chamando a atenção, mostrando como devem ser as coisas. Ensinando a andar no horário e tudo, a higiene, visitando as favelas, limpando, cuidando, ajudando. E Santa Teresa de Calcutá, que é a fundadora, dizia: não é o quanto fazemos, mas quanto amor colocamos naquilo que fazemos. Os vicentinos, quando vai levar a cesta, vai distribuir para os pobres, deve fazer com muito amor. Você tem que olhar para o pobre como aquele que expressa o rosto de Jesus na cruz. Porque a Igreja Católica sempre cuidou dos pobres. Ela é mãe e mestra nisso. Só para vocês terem uma ideia, o Papa Leão Magno, o primeiro Papa Leão, agora estamos com o 14º, foi lá no século VI, VII, ele tinha uma despensa e uma cozinha que dava comida para mais de 1.500 viúvas e seus filhos pobres, vítimas das guerras que ceifaram seus maridos. É famoso esse Papa, pela caridade dele em Roma com as viúvas, com os órfãos que passavam fome. Precisamos ser assim. É com esse espírito de ajuda ao que sofre que nós entendemos o que moveu Santa Dulce e que Maria, nossa mãe, nos ensina quando se apressou a servir Santa Isabel. Indo às pressas, um dia eu contemplei esse vale de onde Nossa Senhora foi, mais de 130 quilômetros a pé, passando ali pelo Vale do Gabaon, passando ao lado do Monte Tabor, subindo aquelas colinas para achar sua prima que estava grávida. E ela foi para servir. São Bernardo de Claraval, um dos maiores devotos de Nossa Senhora que a igreja teve, um monge do século XIII, ele diz: quem aproxima de Maria pela devoção não se afasta de Jesus pela caridade. A devoção a Nossa Senhora nos leva a esse amor. E às vezes, gente, o pobre, mais pobre que temos, é aquele que está dentro da nossa casa. É um idoso com Alzheimer, é alguém que está ali com mal de Parkinson, é alguém que está caduco dentro de casa, doente.
que está secando em cima da cama e às vezes a família fica desejando que morre logo. Não, aquilo é um recado, é para que a gente possa fazer o bem, cuidar, zelar. Padre Pedro todo dia vai lá ver o pai dele, coitado, está doente, velhinho, assim, não está entendendo mais as coisas. Ele vai lá como padre, segura na mão dele, dá uma palavrinha, ele nem está entendendo, mas é amor. O amor é que cura. O amor transforma muito. Uma vez teve um congresso de médicos nos Estados Unidos, esses médicos que cuidam de pacientes diversos, e um médico novo perguntou ao conferencista, que era um senhor já de mais de 70 anos, que deu uma palestra sobre o cuidado com os doentes, palestra científica, e aquele jovem médico perguntou para ele: qual foi a doença mais desafiadora que o senhor já encontrou até hoje na medicina? Ele já tinha muitos anos de medicina. E ele olhou no tempo, deu aquele silêncio e disse: a pior doença é a falta de amor. E é verdade. Tudo se cura com amor. Você vai abordar um alcoólatra, desses que está arrasado. Você não vai falar para ele que ele não tem vergonha na cara, por isso que ele está daquele jeito. Você vai valorizar o alcoólatra, o toxicômano. Você vai tentar desenhar dentro do coração dele que ele é a imagem de Deus. Isso é diferente. É o amor. Quando a gente vai evangelizar, a gente vai com aquele amor para levar Jesus às pessoas. Você vai visitar uma casa, você nem conhece, mas você já pede: Senhor, que o amor do Teu Espírito Santo entre no coração dessa pessoa e do meu coração, para que ela saiba escutar a minha mensagem e que eu saiba falar. O amor que vai à frente. O amor é Deus. Deus é amor. A gente precisa entender isso. Essa novena, minha gente, não é apenas uma preparação festiva, mas é para nós católicos um chamado à conversão. Conversão é cordare, no latim, dar o coração a alguém. A nossa conversão é dar o coração a Cristo. Parece difícil? Parece, mas é bonito. Semana passada, uma médica recém-formada veio conversar comigo. Muito devota de Nossa Senhora, consagrada, uma médica maravilhosa. Essa é uma médica extraordinária, profunda, culta, muito perspicaz. E ela me pedia: Odair, me dê um sinal de humildade para o meu consultório. Eu falei: está aqui. Compre a imagem de Nossa Senhora de Fátima, original de Fátima, em Portugal. 70 centímetros. Coloca no canto do seu consultório. É o símbolo da humildade e da beleza aquela imagem. Porque eu já vi muitos médicos que têm no seu consultório a imagem de Nossa Senhora de Fátima original, lá do Santuário de Fátima em Portugal. E ela começou a chorar, começou a descer lágrimas nos olhos de alegria. Falei: Nossa Senhora vai ser sua companhia, para você atender bem seus clientes, para você não cometer erro médico, que é o que mais assusta o coração dos médicos, é a possibilidade de um erro médico. Dói muito quando um médico não consegue sanar um erro médico e a pessoa vai a óbito. É muito doloroso. Isso sempre acontece. Então precisa da ajuda de Nossa Senhora. Que a devoção a Nossa Senhora da Abadia e o exemplo de Santa Dulce nos leve a construir comunidades mais reconciliadas, mais fraternas e mais solidárias. Nossas paróquias, nossas capelas, nossas comunidades devem ser lugares assim, onde os pobres são amados, são ajudados. Peçamos hoje a graça de perseverar como Moisés, que não desistiu, foi até lá, na porta da terra, viu a terra, mas teve a humildade de aceitar a vontade de Deus. A humildade de servir como Maria e a caridade incansável de Santa Dulce
nos ajuda a ter essa humildade. Humildade, gente, é a virtude por excelência. Quando São José Cafácio tinha enormes combates com o diabo lá na Espanha, século XVI, XVII, certa vez ele perguntou a Satanás: o que você tem comigo que na minha vida que te incomoda para você ficar o tempo todo me tentando? Ele enxergava o diabo. E o demônio disse claramente para ele: não é a sua fé, porque eu também tenho fé, eu vejo Deus. Não é a sua oração, suas vigílias, porque eu não durmo. Não é o seu jejum maluco que você faz, ficar sem comer, sem beber água, porque eu nunca como. Então o que é? Perguntou o santo. É a sua humildade. A humildade é uma virtude que desaloja Satanás de perto da gente. A humildade. Aí quando você vê uma pessoa no caixa do mercado, brigando com a pobre menina que ali trabalha porque ele passou uma conta errada, uma coisa, você pode saber, aqui não tem humildade, é o orgulho que está dominando. Lá em Mara Rosa, tinha uma menina no caixa do Banco do Brasil, muito arrepiada, muito orgulhosa, arrogante. E um dia um ministro da comunhão meu foi lá descontar um cheque. Naquela época, uns 20 e tantos anos atrás, ela deu R$500 passando. Aí ele voltou lá para entregar. Falou: moça, a senhora fez a conta errada. Ela já saiu com ele na testa. Falei: tá bom. Foi para casa. Quando foi à noite, ela bateu na porta da casa dele, porque foi somar o caixa e faltou os R$500. E ele disse: eu vim para devolver o que você me deu a mais, mas você não quer, eu vou embora. E foi. E ela foi atrás. E ele aproveitou e deu uma lição nela: a senhora precisa ser mais humilde. A senhora precisa ir para a igreja, rezar, porque essa sua arrogância vai te dar um final de vida muito triste, sozinha e sem ninguém, nem para banhar você na hora da morte. Fez um sermão duro para ela. Não sei se mudou, que logo depois eu fui transferido daquela paróquia. Mas tem gente que é assim. Nós precisamos ser mais humildes. Nunca maltratar as pessoas. Ter educação, ter sobriedade no trato com as pessoas. Você evangeliza sendo educado. Aí você vem aqui, comunga, a pessoa vê você receber a hóstia. Aí você vai lá no mercado, vai na oficina e briga arrogante com os outros. Que testemunho de católico você tem? Você é um arrogante que não pensa na morte, você é cinza. Vai à missa de quarta-feira de cinzas e medite sobre isso, é pó e ao pó has de voltar. Eu lembro de uma vez de um testemunho de um ministro da comunhão meu que tinha esse problema, sempre arrogante. Eu trabalhei também no comércio quando jovem. Na minha cidade tinha um senhor que quando ele apontava lá, ninguém queria atendê-lo. De tanta arrogância que tinha aquele homem. E às vezes sobrava para mim. Tinha que escutar os impropérios. Tudo que ele comprava ele botava defeito. Como se a gente fosse culpado de tudo, né? E eu tinha um ministro assim. E um dia eu disse para ele: você vai fazer uma novena a São José e pedir a humildade de São José, porque o povo está me reclamando. Muita gente não vem na sua filha de comunhão porque você maltrata as pessoas no comércio. Seus funcionários. Era uma dificuldade para achar gente para trabalhar com ele. E ele fez um retiro de São José e mudou, e deu testemunho na igreja. Ele pediu para dar o testemunho na igreja. E pediu o povo para rezar por ele, porque ele não queria ser mais daquele jeito. Isso é santidade. Nossa Senhora tem essa característica, Santa Dulce teve essa característica. Que ela, a Virgem Maria da Abadia, nos conduz a Cristo e que a nossa vida seja um cântico que Deus escuta,
agrada e nos salva por isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.